Da Assembleia Geral das Nações Unidas, presidente João Lourenço discursa hoje. Sinistralidade rodoviária, 17 pessoas morreram nas estradas do país durante o fim de semana. Sudão do Sul teve início julgamento do ex-vice-presidente Riek Machar. Boa tarde, Angola. As informações sobre o que acontece no país e no resto do mundo, agora no Hoje Notícias. Boa tarde, Angola. Bem-vindo à atualidade informativa no Hoje Notícias. O Presidente da República, João Lourenço, discursa hoje em Nova Iorque, Estados Unidos da América, na 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Durante o primeiro dia da sessão de debate geral, o chefe de Estado angolano e Presidente em exercício da União Africana iniciou no sábado o seu cumprimento da sua vasta agenda oficial na cidade norte-americana de Nova Iorque, onde já manteve um encontro com o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, no edifício da sede da organização. Ainda o Presidente da República e também Presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, participou domingo último numa mesa redonda de alto nível das Nações Unidas e União Africana, onde partilhou a sua visão sobre como o setor privado pode ser mobilizado para viabilizar e potencializar também de forma económica a África e o papel do Estado na criação de um ambiente de negócios que fortaleça os investimentos e o acesso ao capital no continente africano para promover um desenvolvimento sustentável. João Lourenço defendeu que a África se pode afirmar como um parceiro estratégico com um peso específico considerável face a um mundo marcado por uma profunda instabilidade geopolítica e económica. Destacou a Agenda 2063 da União Africana, que traduz a ambição de transformar o continente através da industrialização, da modernização das infraestruturas, da integração regional e da elevação do bem-estar social das populações. Disse ainda que a capacidade da África para realizar os seus grandes objetivos no plano do desenvolvimento económico assenta nos recursos naturais abundantes que dispõe, na população jovem e dinâmica, nos mercados e nos consumidores em acelerado crescimento, e que, em conjunto, lhe confere condições únicas para atrair investimentos, gerar valor acrescentado e consolidar as cadeias de valores regional. 17 pessoas morreram nas estradas do país durante o fim de semana. No mesmo período, 48 cidadãos foram detidos por condução sob efeito de álcool e mais de 1.600 multas foram aplicadas. As vítimas mortais resultam de 64 acidentes de viação registados em todo o país durante o fim de semana. São dados da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. Dizer que nas últimas 72 horas o país registrou 64 acidentes. Como consequência destes acidentes tivemos 17 mortos e 86 feridos. Estes são o total são os números que trazemos. Na verdade, os acidentes são 78 feridos, assim é que está correto. 78 feridos. Temos um total de 64 acidentes, 17 mortos e 78 feridos. Os atropelamentos lideram a lista dos acidentes registados, com 18 casos, seguidos pela colisão entre veículos, com 16. Luanda teve 11 dos 64 acidentes registados em todo o país, correspondendo cerca de 18%. Os acidentes em Luanda, dos 11, infelizmente perdemos 5 cidadãos por conta destes acidentes. Tivemos mais de 17 feridos. E aqui chamado mais uma vez a sublinhar que destes números de acidentes, maioritariamente, a tipicidade foram os atropelamentos. Foram atropelamentos com 18, depois seguiram-se os choques ou colisão entre veículos e automóveis. Durante o fim de semana, o cenário foi pesado.
em termos de aplicação de multas no quadro da campanha de prevenção rodoviária lançada recentemente pelo Ministério do Interior. Os números não mentem. Foram mais de 1.600 multas aplicadas por diversas infrações e 48 cidadãos foram detidos por condução sob efeito de álcool. Só no âmbito desta campanha foram aplicadas mais de 1.670 multas. O número subiu consideravelmente. O número subiu e, infelizmente, temos nestas multas aplicadas muito por conta de infrações mesmo graves. Dizer que, maioritariamente, é o não uso do cinto de segurança e também o uso do telemóvel no exercício da condução. Tivemos ainda nesse capítulo também, infelizmente, o número subiu em termos de detenção de condutores que conduzem sob efeito de álcool. Subimos para 43 o número, infelizmente, e 4 por envolvimentos em acidentes. Luanda, Benguela e Huila aparecem no topo das províncias com maior número de multas aplicadas durante o último fim de semana. 2 pessoas morreram e 4 ficaram feridas em consequência de 36 ocorrências registradas pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiros de Luanda. Estes dados foram avançados pelo porta-voz dos bombeiros, Daniel Correia, durante o balanço das últimas 72 horas. No último final de semana, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros registrou 36 ocorrências. De acordo com o porta-voz dos bombeiros, Daniel Correia, o destaque recai para a recuperação de 2 cadáveres. Nas últimas 72 horas, registrou um total de 36 ocorrências. Das 36 ocorrências, 7 foram incêndios. E os incêndios tiveram lugar no município de Talatona com um caso, Hoje a Renda igual número, Kazenga 2 casos, igual número para o município do Quilambaquiache e Maianga com um caso. As causas presumíveis dos incêndios foram curto-circuito com 2 casos, por determinar um caso, negligência 3 casos e fogo posto 1 caso. Os setores afetados, habitação com 4 casos, ambiente 1 caso e transporte com 2 casos. Também registramos avistamento de cadáver no interior de um tanque com água, com um caso no município da Zingombota, tratando-se de um cidadão de 19 anos, portanto, que foi resgatado de um tanque com água. Portanto, nós tivemos um total de 8 vítimas, 8 vítimas humanas, e aqui dizer que 2 foram mortais e 4 vítimas feridas. No que diz respeito à época balnear, Daniel Correia afirmou que mais de 500 efetivos do Corpo de Bombeiros foram mobilizados para garantir a segurança nas praias da capital. No sábado também, dia 20, deu-se a abertura das nossas praias, e aqui dizer que cerca de 500 efetivos com especialidade de nadadores salvadores estão prontos para esta época, portanto estamos aqui a dizer a época balnear 2025-2026. Daniel Correia e o número de efetivos do Corpo de Bombeiros destacados para a época balnear 2025-2026. No âmbito da sua competente e componente 1, orientada para a criação de um ambiente favorável ao comércio, com enfoque particular nas atividades transfronteiriças ao longo do corredor do Lobito, o projeto Diversifica Mais, assim que está correto, sob tutela do Ministério do Planeamento, procedeu à entrega de 56 meios, 16 viaturas e 39 computadores ao Comitê de Gestão Coordenada de Fronteiras, entidade parceira, implementadora do projeto. O apoio do projeto Diversifica Mais abrange não apenas a disponibilização de meios logísticos e tecnológicos, mas também a vertente da formação, capacitação institucional e reforço de infraestruturas nos postos fronteiriços prioritários do Luvo, na província do Zaire, e do Luau, na província do Mochico-Leste. De acordo com o diretor do projeto Diversifica Mais, Laércio Cândido, esta entrega vai acelerar o processo de desembargo,
aduaneiro, melhorar os mecanismos de controlo fronteiriço, apoiar o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, também vai reforçar as capacidades operacionais das autoridades fronteiriças. Acompanhe. É uma iniciativa do projeto Diversifica Mais, que tem uma componente voltada para a facilitação do comércio e melhoria do controlo nas fronteiras para as províncias do corredor do Lobito. Portanto, essa é uma entrega simbólica e formal que foi realizada hoje e pensamos nós que com esses meios os órgãos intervenientes nas fronteiras estarão reforçados em termos de meios e equipamentos para garantir um melhor controlo das nossas fronteiras e indiretamente melhorar os indicadores para a facilitação do comércio. Além de meios móveis, nós também estamos a falar de equipamentos informáticos, drones e softwares, não é, para garantir inicialmente a interoperabilidade dos sistemas desses órgãos intervenientes e também reforço das infraestruturas imóveis, não é, das nossas fronteiras que também precisam de algum reforço. Os moradores do bairro Belo Monte, no município de Cacoaco, estão preocupados com o aumento da criminalidade. Com as dificuldades de acesso ao bairro em época chuvosa, bem como a falta de água e energia da rede pública. Ouvidos pela Rede Girassol, os munícipes pedem também policiamento e esquadras. A época chuvosa constitui um problema para os moradores do bairro Belo Monte, município de Cacoaco. Osvaldo Gaspar explica que a zona fica intransitável quando chove. Quando chove é mesmo realmente um sistema muito perigoso aqui. Para sair é complicado, para entrar também é complicado. Algumas áreas ficam inundadas, algumas áreas têm valas. Outro problema que também preocupa os moradores, João Francisco e Osvaldo, está relacionado com a falta de energia elétrica, água potável e dificuldades de acesso à região. Aqui o problema é que o hospital está um pouco distante e depois, quando chove aqui, as pessoas estão a levar os doentes nas costas para lá. E, em segundo lugar, aqui nós estamos a precisar a estrada, a reabilitar a estrada e o que é mais do que do energia. Mas essencialmente mesmo é a estrada. A estrada, quando chove, nós estamos a sofrer. Estamos à espera pelo menos de um tapete asfáltico para a saída e entrada do bairro. E cada vez que as chuvas se aproximam também tem feito alguma coisa muito caricato aqui. E também esperamos que melhoramos a luz. Por exemplo, nós temos aqui uma luz privada que não é muito bem ainda aceitável. Queremos uma luz já daquilo que é o Estado a aplicar, que é a pré-pago. No que toca à criminalidade, Júlia e Joaquim contam que há pouco menos de uma semana voltaram a viver momentos de terror. Não estamos mais conseguindo dormir durante os dias porque o bairro já estava bom. Agora estamos a ver que os que estavam a amedrontar o bairro então tentaram mais voltar de novo. Não param. Aqui mesmo neste estabelecimento aqui no bar Quieto Quece, há 2 dias atrás, foi assaltado. Para além desse bar, assaltaram mais outras casas, outras residências. Mês passado já estamos a ver outro estado de terror no bairro. Está mesmo mal. Joaquim Sebastião apela por mais policiamento. Temos grito de socorro ao governo para ver se nos aumenta aqui a segurança, ou então uma esquadra, para ver se isso vai conseguir nos proteger. O serviço de mototáxi tornou-se uma realidade em várias localidades da capital do país e não só. Mas o preço da corrida tem sido uma dor de cabeça para muitos cidadãos, uma vez que não há uma regulação quanto ao preço da corrida. Os mototaxistas chegam a cobrar entre 500 a 2.000 kwanzas, a depender da distância. A atualidade desta informação com a nossa colega Brígida Icala. Brígida, boa tarde. É consigo agora.
Boa tarde, Adilson Garcia e a todos que nos acompanham. Na verdade, nós nos encontramos no distrito urbano do Sambizanga, onde estamos a radiografar a realidade do serviço de mototáxi, um serviço, na verdade, que tem vindo a ganhar espaço em todo o país e a cidade de Luanda não foge à regra. Nós vamos agora a conversa com um dos responsáveis desta placa. Senhor, boa tarde, está em direto para a Rede Girassol, primeiro e último nome e a função. Meu nome é Joelson Miranda, sou secretário-geral daqui da placa da OMA. É chamado assim o nome da nossa placa. Conta-nos como é que tem sido a corrida do mototáxi? A corrida do mototáxi tem sido boa, temos interagido bem com nossos clientes, o preço é razoável, nós cobramos consoante onde o cliente vai. Nós cobramos consoante a distância. Onde o cliente falar que é no sítio X, nós demos o valor e assim nós levamos os nossos clientes com segurança. Mas quanto é que custa mesmo a corrida de mototáxi? É isso que nós pretendemos saber. É aquilo que temos os valores de 500, 1000, 2000. Agora, longas distâncias, nós demos o valor consoante a distância. Nós demos o preço consoante a distância onde o cliente vai. Mas a realidade aqui, vocês têm tido dificuldade de entrar em alguns pontos? Temos sim, temos dificuldade porque aqui no ponto da 12 de julho temos alguns bairros que nós não estamos a entrar, concedente à delinquência, porque alguns motoqueiros quando entram para lá, os motoqueiros são apredrejados. Por isso, essas são a dificuldade que nós temos, entrar em alguns bairros. Mas o porquê deste preço da corrida de motorizada, visto que para o azul e branco o preço estipulado são apenas 300 kwanzas, vocês aqui cobram 500, 1000 kwanzas. Isso acaba por ser também um peso para o cidadão que pretende se calhar chegar mais cedo ao seu posto de trabalho. É aquilo que eu vou frisar aqui de novo. Nós cobramos consoante a distância. O táxi, como diz o azul e branco, tem um preço estipulado sim. Nós não. Nós cobramos consoante a distância do cliente. É que nós demos este valor de 1000 e de 500 kwanzas. Muito obrigada. Adilson, foram então os pronunciamentos do secretário desta placa da OMA, que teceu aqui algumas considerações relativamente à corrida do serviço de mototáxi. É uma realidade que deixa gastado alguns cidadãos que pretendem seguir viagem para chegar mais cedo ao seu ponto de trabalho. Na verdade, aqui nesta localidade em que nos encontramos, o motoqueiro fez então referência dos assaltos que eles têm vindo a sofrer de entrar em algumas localidades que não é facilitado mesmo também a entrada de carro, só mesmo de motorizada. Ainda assim, os amigos do alheio furtam as motorizadas, agridem os motoqueiros. Uma situação também preocupante. Nós, a equipa da Rede Girassol, vamos continuar a radiografar em alguns pontos de Luanda para podermos então avaliar a corrida deste serviço que tem sido alternativa para muitos angolanos. As imagens são de Manuel Matamba, Brígida e Cala. Boa tarde. A equipa, boa tarde, obrigado por essa partilha, tomamos boa nota. Decorre nesta segunda-feira, numa das universidades privadas da capital do país, o primeiro encontro internacional de direito constitucional. O encontro vai abordar a efetivação dos direitos fundamentais e junta académicos e profissionais do direito angolano, brasileiros e portugueses. O nosso colega o jornalista Ernesto Jaime traz outros detalhes sobre este assunto. Jaime, boa tarde. Em direto para o Hoje Notícias, a atualidade desta informação é consigo.
Viva, boa tarde. É do Instituto Metropolitano que respondemos, onde decorre então o primeiro encontro que está voltado para o direito, no caso constitucional. Este encontro que reúne estudantes e também profissionais do setor jurídico para poder então debater temas centrais que têm que ver também com direitos fundamentais, a organização do Estado e os desafios da constitucionalidade num contexto atual. Eu vou à conversa agora com Pedro Trovão, que é o professor doutor em Direito Constitucional e também diretor da Faculdade de Direito da Universidade Autónoma de Lisboa. Muito boa tarde, em direto para o Jornal da Rede Girassol. Vamos dizer que este encontro acaba também, de certa forma, por olhar para aquilo que são as similaridades na Constituição de Angola, Brasil e Portugal. Muito bem, muito boa tarde. É um imenso gosto de estar aqui convosco. Efetivamente, sim, as similitudes, as diferenças e para que possamos caminhar juntos. Porque quando nós caminhamos é exatamente um ato de desequilíbrio. Vamos pondo um pé à frente do outro e temos que desequilibrar o nosso tronco. É isso que fazemos nestes eventos científicos, onde discutimos e queremos compreender aquilo que são as similitudes e as diferenças nos sistemas constitucionais angolano, português e brasileiro. Percebemos desde logo que assentam num elemento fundamental comum, que é a dignidade da pessoa humana. Depois são 3 constituições que se afirmam como sendo Estados de Direito democráticos, assente no ordenamento jurídico, numa valorização das respectivas constituições, e depois o que é que queremos compreender? A forma como se relacionam com o direito internacional, o respeito pelo direito internacional, isto numa realidade em que Angola e Portugal são Estados unitários, o Brasil é um Estado federal, tem uma estrutura diferente, muito diferente daquela que encontramos em Portugal ou Angola, e o próprio elenco, a própria percepção dos direitos fundamentais é diferente em cada uma destas Constituições. É nesse sentido que temos este debate, temos esta reflexão, num mundo que está cada vez mais globalizado, num mundo onde as tensões, as questões, a dificuldade até de proteção dos direitos fundamentais vai sendo cada vez mais complexo, basta percebermos aquilo que é o advento da inteligência artificial, aquilo que é a crescente importância de necessidade da proteção dos dados pessoais informatizados, aquilo que é uma sociedade cada vez mais mobilizada, ou seja, cada vez mais a circulação dos cidadãos, e nós temos que perceber isso mesmo. É a circunstância de ser muito importante para cada uma destas comunidades políticas o diálogo com as outras comunidades políticas. Portugal tem a aprender com Angola, Angola tem a aprender com o Brasil, e seguramente que temos todos que, desta forma, atuar juntos, porque é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa, com certeza. Muito obrigado. Ouvíamos então o professor doutor Pedro Trovão sobre aquilo que está a ser este encontro, que também acaba por ser um intercâmbio entre os 3 países, Angola, Brasil e Portugal, e também, vamos dizer, uma aula sobre direito constitucional. Vale ressaltar também a presença do ex-vice-presidente da República, Bonito de Sousa, e também professor de Direito Constitucional. Mais dados sobre este primeiro encontro internacional sobre o direito constitucional nós vamos levar até os telespectadores noutros espaços informativos da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela sua partilha, Ernesto Jaime. Seguimos com a atualidade informativa. O setor do turismo tem como meta atingir os 2,3% na sua contribuição para o crescimento do produto interno bruto. Alguns gestores hoteleiros, ouvidos pela Rede Girassol, consideraram a meta desafiadora, mas alertam para os problemas do excesso de burocracia, bem que também que continua, no caso, a ser uma das grandes barreiras para os operadores.
Transformar os recursos turísticos em produtos de atração para fortalecer a economia do país, tendo como elo de ligação os cidadãos estrangeiros em trânsito no território angolano, foi apontado como uma das soluções para se alcançar a meta dos 2,3 pontos percentuais traçado pelo setor do turismo como contributo ao PIB. De acordo com alguns gestores hoteleiros, os desafios são inúmeros, pelo que entendem ser necessário existir uma atualização na lei vigente da hotelaria e turismo, de modo a melhorar a classificação das unidades hoteleiras ou até mesmo baixar por não oferecer a qualidade exigida. Um dos problemas é que muitos dos empreendimentos hoje em dia que têm uma classificação já não deviam ter a classificação exatamente que têm. Deviam ser ou melhoradas ou mantidas e algumas até podiam ser baixadas em função daquilo que são os serviços que são apresentados, a estrutura de acordo às exigências do decreto presidencial. Mas o Ministério tem um grande trabalho, talvez a questão do aumento do pessoal técnico e uma fiscalização um pouco mais dinâmica, talvez colocar os órgãos de fiscalização e fazer um restart em muitos desses empreendimentos para ver se ainda estão de acordo com a realidade atual ou se há necessidade então de se alterar a classificação, a tipologia de determinados empreendimentos turísticos quer a nível local, quer a nível nacional, não só em Luanda, neste momento, mas também a nível das outras províncias. Muitos desafios, desde a questão da capacitação do capital humano, bem como transformar os recursos e atrativos que nós temos em produtos turísticos. Ou seja, as pessoas até podem vir para Angola, mas estas só permanecerão no nosso território quando tivermos diversidade de produtos. O que eu quero dizer com isso? É quando nós podermos oferecer muitas coisas que estas pessoas procuram, porque, verdade seja dita, muitos casos as pessoas que vêm para Angola estão em trânsito. Os desafios passam também pela dinamização e flexibilidade do setor, no que a inclusão de estudantes especializados e a aquisição de materiais para a funcionalidade plena de alguns serviços, como o da restauração, dizem respeito. Apresentei inquietação sobre como vamos incluir a comunidade local na área do turismo, vendo que temos o mercado formal e informal, e o nosso mercado informal é muito presente na nossa vivência, e devemos ver como vamos incluir esta comunidade, como vamos incluir no turismo e como vamos passar a visão deles para os turistas. O que nos preocupa é exatamente isto, de nós podermos manter os nossos serviços com excelência e podermos então galgar cada vez mais um patamar elevado, né? De maneiras a que o nosso país também seja um bocadinho regozijado com isso, né? Porque é o nome da Angola que nós, querendo ou não, estamos a levar. Então, se nós estivermos a cumprir, estivermos com as condições exigidas internacionalmente, então isso vai alavancar a nossa economia, porque nós somos também agentes econômicos, né? E como agentes econômicos, a gente está diretamente ligado àquilo que é o plano de desenvolvimento do próprio país. Então, é preciso que a gente concerte ideias, una forças, que é para podermos todos juntos ajudarmos o setor a crescer e o país também a desenvolver. Entretanto, a diretora nacional de Qualificação e Licenciamento Turístico, Zaira de Assunção, fez saber que o setor do turismo traçou como meta atingir os 2,3 pontos percentuais como contributo para o crescimento do produto interno bruto do país. Com todas essas medidas, não é? A nossa previsão, como fiz referência, é podermos atingir os números apresentados. E se vamos conseguir, com toda a certeza, com maior qualificação, com melhoria na qualidade dos serviços, maior capacitação, vamos então conseguir trazer um maior número de turistas e então contribuir mais para o PIB, pelo menos 2,3. A Expo Gambos 2025 recebeu em 3 dias mais de 10 mil visitantes. A maioria dos visitantes são de localidades vizinhas ao município e elogiaram a organização e a qualidade dos produtos expostos. A Expo Gambos 2025 recebeu em 3 dias cerca de 10 mil visitantes. A maioria das pessoas que visitaram o evento, que conta com 50 expositores, são habitantes do município e também das regiões vizinhas e que elogiam o grande nível de organização. Para os visitantes, o destaque da feira é a qualidade dos produtos agrícolas locais. A feira está
bonita de princípio, está bem organizada, o cenário bonito, os preços de alguns produtos não tão caros, também não tão baratinho, tão razoável ao bolso de qualquer um. E está a ser interessante participar. A feira está muito bonita, visitamos quase todas as barracas, todas as estantes. E aqui mais me chamou a atenção é uma barraca cheia de alimentos, né? Já adquiri aqui os meus, algumas verduras, o preço está acessível. O administrador Francisco Barros realça que as autoridades pretendem inverter o quadro para que o município deixe de ser visto apenas como fustigado pela seca e a fome. Para o governante, o município tem potencial para prosperar e melhorar a qualidade de vida da sua população. O que nós queremos é que consigamos inverter, de facto, aquela imagem que se tinha dos Gamos de que era apenas um município fustigado pela seca, pela fome. Queremos inverter esse quadro para ser também um município próspero, um município onde o bem-estar das comunidades seja realmente um facto. Momento agora para o primeiro intervalo desta edição. Volte connosco logo a seguir, pois temos muito mais para partilhar consigo. Até já. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa no Hoje Notícias, edição de segunda-feira. Começamos esta parte com a atualidade desportiva. O Pet de Luanda goleou sábado o Cérculo Joaquim das Ilhas Maurícias por 3-0, um jogo referente à primeira mão da fase preliminar de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões da CAF. Disputado no estádio Côte d'Or, Beni aos 19 minutos abriu as hostilidades, Tiago Reis aos 30 ampliou o score e Mateus aos 90+3 sentenciou o jogo com o triunfo. O Petro de Luanda está em vantagem na eliminatória e vai decidir a passagem à outra fase no sábado, dia 27, no Estádio Nacional, 11 de novembro. Ainda com a atualidade do mundo desportivo, saiba que o 1º de agosto perdeu no último domingo em Luanda diante do Octo do Congo por 1-2 no jogo da primeira mão da fase de grupos da Taça da Confederação Africana. Os militares entraram com desaire no primeiro jogo oficial da temporada 2025-2026, caindo em casa frente ao Otorro do Congo por 1-2. Na primeira grande oportunidade, aos 11 minutos, Fernando encheu o pé e esforçou o adversário a esticar-se para defender. Os militares eram superiores e, aos 19 minutos, no segmento de uma bela jogada pelo lado esquerdo, Dago recebeu um belo passe e inaugurou o placar. Depois, a equipa da casa pecava nas finalizações e o adversário, antes do intervalo, conseguiu igualar o placar. Contento do avançado Wilfred Nkaya. Ao intervalo, 1-1 era o marcador. Aos 53 minutos, veio o bis do avançado Nkaya, depois de uma desorganização da defesa militar. 2-1 foi o resultado final, uma derrota que vai ficar um pouco difícil para o clube militar ir à busca da vitória em casa do adversário na segunda mão, que acontece no próximo domingo. A Académica do Lubito empatou a uma bola diante do Desportivo da Huila, jogo disputado no último domingo no Estádio do Buraco para a primeira jornada do Girabola 2025-2026. Marcado por um certo equilíbrio, as duas equipas mostraram-se dispostas no retângulo de jogo, ambas com o fim de granjear um bom resultado. Numa primeira parte, onde a equipa vinda das terras altas da Xela impôs-se no Estádio do Buraco e visitou várias vezes a baliza dos académicos. A insistência valeu para o Desportivo quando, aos 34 minutos, Mendes, por meio deste cruzamento, encostou o pé já na pequena área e fez 1-0. A turma do Buraco ainda tentou reagir a exemplo deste lance, mas sem sucesso. O Desportivo da Huila por pouco não chegou ao segundo golo, ainda no primeiro tempo. No reatar da partida, a equipa da Académica de Lubito procurou empatar o jogo e conseguiu tal feito por meio de Capique aos 64 minutos. Os académicos ainda reclamaram a marcação de uma grande penalidade que não foi atendida pelo juiz da partida.
No final do jogo, o treinador do Desportivo da Huila disse não ser fácil jogar no estádio do Buraco. Jogar no Buraco não é fácil. Ano passado ganhámos aqui, sabemos o que tivemos que fazer para conseguir os 3 pontos. Uma primeira parte em que podíamos ter terminado com 2 golos. Portanto, há uma bola que praticamente entra dentro da baliza. Nós até festejamos gol, mas o que acontece é que não entrou. Já sabíamos que na segunda parte teríamos uma Académica, portanto, um pouco mais em cima. E foi o que aconteceu. Portanto, quando menos previa, sofremos um gol de bola parada. De acordo com o treinador do clube. Não é satisfatório porque a gente queria a vitória, não é? Trabalhámos toda a semana para isso, para conseguir os 3 pontos, mas temos de ter em conta que trabalhámos contra uma equipa que já vem muito rotinada, muito mais do que nós, não só da pré-época, mas também de anos anteriores. É uma equipa que já joga junta há muito tempo. Nós conseguimos ter a iniciativa de jogo, conseguimos criar, mas na zona de decisão ainda continuamos a tomar decisões erradas. Conseguimos fazer a jogada, conseguimos construir os movimentos ofensivos bem, com qualidade, mas depois na zona de decisão estamos a falhar muito. É uma coisa que vamos ter que trabalhar, mas são automatismos que se ganham com competição também. A Académica de Lobito consente um empate a uma bola diante do Desportivo da Huila no jogo deste domingo no Estádio do Buraco, na primeira jornada do Campeonato Nacional de Futebol. Do desporto internacional, Manchester City empatou a 1 golo diante do Arsenal no jogo grande da Premier League. Já na Alemanha, a Alemanha goleou o Hoffenheim por 4-1. Apostar nas transições rápidas. Em Old Trafford, o Manchester United venceu o Chelsea por 2-1. Bruno Fernandes abriu o placar para os Red Devils aos 14 minutos. Casemiro aumentou a vantagem aos 36. Na etapa final do encontro, Trev Chalobah diminuiu para o Chelsea aos 35 minutos da segunda parte, cabeceando para o golo após cobrança de canto de Reece James. Ekitike aos 29 minutos, resultado com que as equipas foram ao descanso. Porém, após o intervalo, os Red e na ronda 4 goleou o Hoffenheim por 4-1. Marcaram os golos da equipa bávara o atacante inglês Eric. As praias da Rua 11 e Nícia, no Futungo e Benfica, registraram presença tímida de banhistas que, apesar de um dia sem sol, resolveram dar um mergulho e brindar as boas-vindas ao verão. Nas praias, a venda não faltou e o destaque recaiu para as bebidas alcoólicas e os petiscos, como o ovo cozido. Domingo, dia em que preferencialmente algumas famílias e grupos de amigos reservam para o lazer em praias, mas que por sinal não foi hoje em que o ambiente fosse favorável para o mergulho. Apesar de já estarmos em época balnear, o movimento pela orla marítima do Futungo e Benfica não observou grande enchente, que para os banhistas deve-se sobretudo pelo facto do frio ainda estar a se fazer sentir. Olha, nessa altura, acho que ainda não aconselho assim as pessoas a procurarem a praia, porque o clima mesmo ainda está um clima assim meio fresco, né? Que pode transmitir um pouquinho de gripe. Estás a aproveitar aqui a praia e os meninos estão aí em parques de diversões. Eu convido as famílias a aproveitarem mesmo. É uma praia que dá para aderirem. O movimento de hoje está mesmo fraco. Acho que é o princípio, já dá para entender. O princípio do calor, né? E as pessoas talvez ainda não estão coisa, mas já dá para gerir. Posso dizer que esse domingo está meio calmo, até porque o verão não se faz sentir 100%, posso dizer 50%. Como vejo a movimentação está assim meio a gás, mas dá para gerir. Para espantar o frio miúdo, era preciso realizar algum exercício para aquecer o corpo, como por exemplo jogar uma peladinha. Ao longo da costa era notória a presença de algumas crianças que, acompanhadas pelos seus encarregados, recriavam-se para matar as saudades. Saudade e necessidade também tinha a dona Delfina, que durante o tempo quente aproveita para vender alguns petiscos rápidos, por sinal também muito procurado pelos banhistas. Sim, também gostamos porque a época do calor chegou e assim o nosso negócio vai mais além. Porque podemos conseguir ter alguma coisa no nosso lucro. Está a vender coisa, máscara, que nós chamamos pele, a salsicha e o ovo. A salsicha está a fazer 250, a máscara é 200 kwanza. O ovo, 250. Estamos na época do calor que as pessoas gostam mais de fazer a praia nessa época. Então que venham mesmo, porque nossos negócios estão começando, vamos lucrar. Normalmente temos aqui a cerveja Cuca Inocale, que é de habitual, que a gente consome.
cuca, no caso, ECA também temos. E também temos o famoso marufo, que é natural. O ovo também, consumimos, sim. Para a conservação do espaço público que tem servido para o lazer, os cidadãos deixaram um apelo. Como os meus filhos estavam a pedir, mamãe, vamos à praia. Por isso vim só trazer eles para acompanhar eles, o movimento, como é que está. Quando nós viemos às praias, devemos saber cuidar o lugar onde nós estamos com as nossas crianças, as nossas famílias, que devemos cuidar bem. Quando nós estamos a comer ou a beber, devemos cuidar bem dos nossos lixos, proteger o nosso lugar de lazer. A praia é um turismo. O turismo é bom quando se faça com famílias e amigos e tira-se o maior proveito desse turismo. Então aconselho, venham à praia e que aproveitam, façam um bem feito dela. Seguimos para mais um curto intervalo. Volte connosco a seguir. O intervalo é curto. Seja bem-vindo de volta, temos todo o interesse em mantê-lo informado. A Embaixada de Angola em França celebrou o Dia do Herói Nacional com um espetáculo cultural, onde coube também um momento de homenagens aos fazedores do cinema nacional. Várias individualidades da diplomacia africana, em Paris, participaram do evento. O evento congregou membros do corpo diplomático, representantes de Angola da Unesco, figuras proeminentes da comunidade angolana residente em França e amigos de Angola. Durante a sua intervenção, a embaixadora Guilhermina Prata sublinhou a transcendência da data, que assinala o 103º aniversário do nascimento de Agostinho Neto. A diplomata descreveu-o como o memorável filho mais ilustre do país e a figura histórica mais decisiva para a independência de Angola. A embaixadora Guilhermina Prata realçou ainda que o ideal da unidade nacional permanece como a maior aspiração e o principal pilar para a superação de quaisquer divergências. Ao citar o atual Presidente da República, João Lourenço, reiterou a necessidade de se encarnar os anseios profundos e as aspirações mais legítimas do povo pela liberdade e pela justiça social. A cultura angolana teve destaque no programa da cerimónia com a declamação do poema pela declamadora Helena Bernardo e do mestre Fedi, que apresentaram o Içar da Bandeira, célebre poema de Agostinho Neto. Sempre vitoriosos na sua morte pela vida. Quando eu voltei, alguma coisa gigantesca se movia na terra. Os homens nos celeiros guardavam mais. A exibição do documentário Vida e Obra do Dr. António Agostinho Neto e a música também compuseram um momento. Nas horas difíceis, mas em mim. Uma comunicação gravada da historiadora Rosa Cruz e Silva sobre o legado do fundador da nação foi exibida na comemoração. O cinema nacional teve reconhecimento num dos pontos altos do evento com a celebração do sucesso internacional. A embaixadora Guilhermina Prata felicitou o realizador Tadici Baruch e a atriz Marta Tomás, galardoados no Festival Internacional de Cinema da Grécia, nas categorias de melhor realizador e melhor atriz, respectivamente, pelo filme Por Jade. Nós somos angolanas e nós queremos voltar para o nosso país. Você me entendeu, Bacani? A cerimónia culminou com momentos de confraternização para reforçar os laços entre os presentes. O julgamento do ex-vice-presidente do Sudão do Sul, Riek Machar, começou na segunda-feira na capital, Juba. Machar, juntamente com os co-réus, foi apresentado em uma gaiola dentro do tribunal. Confira a seguir o compacto internacional. As autoridades judiciais disseram que Riek Machar enfrenta acusações criminais por seu suposto papel em um ataque a uma guarnição de tropas do governo no início deste ano. Outras acusações incluem assassinato, conspiração, terrorismo, destruição de propriedade pública e bens militares e crimes contra a humanidade. Esta foi a primeira vez que Machar apareceu em público desde que foi colocado em prisão domiciliar em março. O julgamento foi televisionado nacionalmente. Os advogados de Machar argumentaram que o tribunal era incompetente e, portanto, não tinha jurisdição sobre o assunto.
também defenderam Machar, alegando que ele está protegido de tais perseguições por ser um dos signatários do Acordo de Paz de 2018, que pôs fim a uma guerra civil que ceifou a vida de pelo menos 400 mil pessoas. Tanto Machar quanto o presidente Salva Kiir não se dão bem. Kiir vem dos Dinka, o maior grupo étnico, enquanto Machar vem dos Nuer, o segundo maior. Manifestantes foram às ruas neste domingo contra a proposta de emenda à Constituição no Brasil, que dificulta a abertura de processos criminais. Cerca de 42,4 mil pessoas na Avenida Paulista, no Rio de Janeiro. O ato foi marcado por diversos shows na orla da praia de Copacabana. Chico Buarque, Gilberto Gil e Djavan, das prerrogativas, uma alternativa da Constituição para proteger parlamentares de processos criminais. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu afirmou este domingo que não haverá um Estado palestiniano num vídeo dirigido aos líderes ocidentais, nomeadamente do Reino Unido, Canadá e Austrália, que reconheceram anteriormente esse Estado. Tenho uma mensagem clara para os líderes que reconhecem o Estado palestiniano após o massacre atroz de 7 de outubro. Vocês estão a oferecer uma enorme recompensa ao terrorismo, disse Netanyahu na mensagem em vídeo divulgada pelo seu gabinete. Tenho outra mensagem para vocês. Isso não vai acontecer. Nenhum Estado palestiniano será criado a oeste do Rio Jordão, acrescentou. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu afirmou ainda que o seu governo vai expandir a colonização judaica na Cisjordânia ocupada em resposta ao reconhecimento de um Estado palestiniano por parte de países ocidentais. Estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Boa tarde, Angola. Fique bem. Até o nosso próximo encontro.